Então vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre a direção defensiva. A carga horária dessa matéria é de 16 horas, mas na hora da prova cai 5 questões. Essa matéria é uma matéria muito gostosa de estudar, só que ela tem uns nomes complicadinhos porque vai relacionar com as leis da física. Mas nada que a gente não memorize, porque assim ela é bem objetiva, uma matéria bem gostosa mesmo. E aí a gente vai vendo ela devagarzinho, a gente vai vendo toda a matéria de direção defensiva, tá? Então, se for acompanhar pelo livro aí, tá na página 87 do nosso livrinho. E o que é uma direção defensiva? O que é isso? É dirigir de forma a evitar um acidente. Se a gente não puder evitar o acidente, pelo menos a gente tem que amenizar esse acidente. Então, é sempre dirigir tomando cuidado, observando tudo, mantendo sempre a vigilância para evitar um acidente. E ela se divide em duas, direção defensiva preventiva e corretiva. A preventiva, o condutor antecipa os riscos. Então, se ele está chegando numa área escolar, o que ele já faz? Diminui a velocidade e redobra a atenção. Porque ele sabe que a qualquer momento pode uma criança entrar na frente dele, né? Porque vai ter um fluxo maior de pessoas nesse local. Então, ele já redobra a atenção. Na corretiva, o condutor tem que ser muito habilidoso. Por quê? Porque ele tem que corrigir uma situação que ele não estava esperando. Aí, para ele evitar um acidente, ele tem que tomar uma atitude que ele não estava esperando no momento. Então, ele tem que ser habilidoso. E temos também uma direção que se chama direção agressiva. Essa direção, esse comportamento, a gente deve evitar na nossa vida. Por quê? Esse condutor, ele não respeita as normas, não respeita as regras, não respeita as leis. Então, esse tipo de condutor a gente não deve ser. Atenção, são 3 tipos de atenção. Nós temos a atenção fixa. O que vem a ser a atenção fixa? É aquele condutor que dirige só olhando para frente, num ponto fixo. Você pode mexer com ele que ele faz só assim, ó. Parece que ele tá com um cabresto, igual o cavalo, só para frente. Certo? Sempre com um ponto fixo. Tá certo isso? Não. Quando você tá no veículo, você tem que observar tudo. Não é só no ponto fixo. Quem tem atenção dispersiva é aquele condutor que dirige distraidamente. O que é isso? Tá lá dirigindo, mas tá mexendo no som do carro, tá conversando com o passageiro, tá mexendo com o povo na rua e esquece da direção. Aí isso também tá errado. Atenção difusa. Dirigir de forma difusa é virando o pescoço 360 graus. Isso está certo? Não. Então aí agora a gente vai ver o jeito certo da direção. Quando na prova aparecer o seguinte, qual é a melhor atenção? Tiver na letra A, fixa. Na letra B tiver dispersiva. Na letra C tiver a difusa. E na letra D tiver a defensiva, a gente tem que marcar defensivo, que é o condutor observando tudo para se evitar um acidente. Mas se tiver atenção fixa, atenção dispersiva, atenção difusa e nenhuma das alternativas, aí a gente pode marcar difusa. O que é uma atenção difusa? É observando tudo. A gente tem que ter ciência de todo o trânsito. Você tem que ver o que está acontecendo na sua frente, quem está aproximando dos lados, pedestres que chegam próximo do teu veículo, ciclista, quem está colando na traseira do seu veículo. Você tem que ter ciência de tudo, de todo o trânsito, mas não virando o pescoço 360 graus, certo? Entendeu aí? Se for as 4, tiver a palavra defensiva, vai ser ela. Na falta dela é a difusa na hora da prova, tá? E para se evitar um acidente, existe um fundamento, uma base da direção defensiva que a gente costuma memorizar pela sigla CADEUPH, CADPH, CADEUPH. O que está no CADEUPH? Conhecimento, atenção, decisão, previsão e habilidade. Na prova, geral não pergunta o que faz parte da base, pergunta o que não faz. Tiver lá na questão, o que não faz parte dos fundamentos para se evitar acidente? Tiver lá, conhecimento. Tiver na letra B, tiver habilidade.
na letra C tiver decisão e na letra D tiver interação, qual palavra não faz parte? A interação. A interação não faz parte da direção defensiva, não faz parte para se evitar um acidente. Agora, se perguntar na prova, o que é automatismo? Automatismo deriva de qual palavra? De automático. É tudo que a gente faz de forma automática, sem perceber. Quando a gente tem um automatismo correto, é o mesmo de ter habilidade. É quando o condutor, por exemplo, está lá dirigindo o veículo, passa a marcha sem olhar. Ele vai imobilizar o veículo, ele sabe certinho qual pedal pisar primeiro, se é o pedal do freio, se é o pedal da embreagem. Ele faz isso sem perceber, sem ninguém precisar falar. Se está chegando perto de um cruzamento, ele já vem diminuir a velocidade, porque ele sabe que ali no cruzamento é onde acontecem muitos acidentes, então ele observa tudo. Agora, quando a pessoa tem um automatismo incorreto, é o mesmo de imperícia, falta da habilidade. É um condutor, por exemplo, nunca tinha dirigido na vida, não sabia nem onde colocar a chave do carro, da moto, e veio para a autoescola, aprendeu aqui, e acabou tirando o PPD dele, chegou, conseguiu rapidinho, de primeira, passou em tudo. Fez 20 aulas, foi para o exame e passou. Chegou a PPD, ele quer comemorar, para isso ele quer viajar para longa distância, ele quer ir para Ubatuba, vou comemorar lá com meus amigos. Ele tem experiência para isso? Não tem, por quê? Aqui na autoescola, a gente pega a rodovia? Não. Tem muitos macetes que só o dia a dia vai explicar pra gente. Então tem uma perguntinha que também fala assim, ó, quando a gente alia conhecimento com a prática no veículo, conhecimento é a parte teórica. Com a prática no veículo, a gente ganha o quê? Habilidade. Então tem que usar os dois. E essa habilidade a gente vai ganhar aos poucos. Ah, mas eu tenho a minha PPD, eu tirei só para ficar aqui dentro de Machado? Não, de jeito nenhum. A PPD tem a validade em todo o território nacional e igualzinho a CNH. Só que por conta da falta de experiência, ninguém é obrigado, né? Mas a gente sempre incentiva as pessoas a fazer o quê? Ganhar essa experiência aos poucos. Vai pegar uma rodovia, pega pequenos percursos, sempre acompanhado de alguém já muito experiente. Porque dirigir dentro da cidade é uma coisa, lá na rodovia é outra bem diferente. Lá na rodovia é mais fácil, muitas pessoas falam que sim, são mais fáceis. Mas tem o fator o quê? Velocidade. Então, numa alta velocidade, qual o procedimento correto para a gente fazer? Como que eu entro numa curva? Então, tudo isso a gente vai ganhando aos poucos. Acidente de trânsito. Onde que acontece a maior parte dos acidentes? Então, cerca de 1/3 de tudo que é acidente de trânsito acontece nos cruzamentos. Então, se na prova perguntar onde que acontece a maior parte dos acidentes, acontece nos cruzamentos. Quais são as principais causas? Falta de conhecimento, a pessoa não saber fazer conversões, pressa, não respeitar as normas e as leis. Então, às vezes ela está com muita pressa e passa lá no farol, não observa o trânsito e isso aí pode ser um perigo para ela e causar sim um acidente. Então, cerca de 1/3 de tudo que é acidente acontece nos cruzamentos. E a maior causa dos acidentes, cerca de 95%, é causado por falhas o quê? Falhas humanas. Então, são atos nossos como condutor do veículo que causam um acidente. Só 5% vai ficar destinado aonde a gente trafega, ao meio onde a gente está percorrendo, que pode ser perigoso e causar um acidente. E também relacionado ao veículo, falha no veículo, algum equipamento inoperante, problema relacionado ao veículo. Mas a maior parte vem das falhas humanas. E nisso, nessas falhas humanas, são atos inseguros. A gente tem ato inseguro e condição insegura. Ato inseguro é uma condição do condutor do veículo que pode causar um acidente.
Condição insegura é alguma coisa relacionada ao meio, que pode ser perigoso e causar um acidente. Dentre essas falhas humanas, existem 3 tipos de condutores que causam um acidente. Então, são condutores imperitos, imprudentes e negligentes. Quais são eles? Imperito, imprudente e negligente. A imprudência é quando a pessoa abusa da habilidade dela. Imprudência é o abuso da habilidade. Imperícia é a falta dela, falta da habilidade. Imperícia, falta de habilidade. E a negligência é descaso ou desleixo. O veículo está caindo aos pedaços e o condutor não está nem aí, não está nem preocupado com nada. As leis da física, elas não admitem erros e existem muitas leis da física relacionadas com o ato de dirigir. A primeira que a gente vai ver é a aderência. O que é uma aderência? É o contato ou atrito do pneu com o solo. Aderência, contato ou atrito do pneu com o solo. E a aderência, ela sempre diminui conforme a velocidade. Quanto mais veloz o condutor tiver, menos aderência, menos contato do pneu com o solo. Na força centrípeta, o que é força centrípeta? É quando o veículo ele é jogado para dentro da curva. Centrípeta, dentro da curva. Centrífuga, fora da curva. Centrífuga, fora da curva. Acontece isso quando a gente entra na curva, acelerando ou freando. Quando você memoriza a centrífuga é o oposto. Então, imagina a máquina de lavar. Quando a gente está lavando a roupa e ela está centrifugando a roupa, a água está sendo jogada para que lado? Para fora, fuga. Então, se você memorizar a centrípeta é o oposto. Transferência de massa, eu acho que eu falei ontem um pouquinho, mas vamos recordar. Transferência de massa é a troca de peso entre os eixos dianteiro e traseiro. Ela depende de 2 fatores, da aceleração e da desaceleração. Quando estamos acelerando o veículo, o peso é jogado todo para trás. Quando você está na moto, a pessoa acelera, o corpo vai para onde? Para trás. Se eu estou freando, estou na motocicleta, o garfo faz até isso, até abaixa. Por quê? O peso veio todo para frente. Força centrífuga joga o veículo para fora. Força centrípeta para dentro. Transferência de massa, troca de peso entre os eixos dianteiro e traseiro. E depende sempre se eu estiver acelerando o veículo ou freando o veículo. Que aí o peso vai ser jogado para trás ou para frente. Agora, comportamento subestressante e sobreestressante tem que ter a palavra desgarra. Por exemplo, apareceu lá, desgarrou a dianteira do veículo. Se desgarrou, o que você quer? Hã? Ah, já não. No comportamento subestressante, vai desgarrar a frente do veículo. Se a frente do veículo ficou leve, é porque o peso estava onde? Atrás. Desgarrou a frente, o veículo foi jogado para fora da curva. Aconteceu o subestressante porque a gente entrou na curva acelerando. Então, para consertar um subestressante, eu tenho que tirar meu pé do acelerador. Sobreestressante. Desgarrou a traseira do veículo. Porque o peso está onde? Todo na frente. E o veículo é jogado para dentro da curva. Aconteceu a força centrípeta junto. E aconteceu porque eu entrei na curva freando. Para consertar o sobreestressante, eu tenho que tirar meu pé do freio. No comportamento subestressante ou sobreestressante, é quando a gente entra na curva, sempre acelerando ou freando. Então, pode acontecer uma pergunta lá. Qual é o procedimento correto ao entrar em curvas? Então, quando eu vou entrar numa curva, eu vou ter que diminuir a velocidade, eu vou frear antes. Ao entrar na curva, eu tenho que ir acelerando aos poucos. Freio antes, entro na curva e acelero aos poucos.
Condição insegura. Lembra do ato inseguro e condição insegura? O ato inseguro é alguma atitude minha como condutor do veículo que pode causar um acidente. Condição insegura é uma condição do meio onde eu estou trafegando que pode causar um acidente. E aqui também na direção defensiva a gente vai ver as condições adversas. Essas condições adversas são fatores de risco, são fatores que a gente não controla e pode prejudicar o desempenho do condutor do veículo. Então nós temos as condições adversas relacionadas com luz, tempo, vias, trânsito, veículo e motorista. Falando na prova, ofuscamento ou penumbra é uma condição adversa de luz. O que é o ofuscamento? É quando um veículo cruza com o meu e está com aquela luz muito alta. Aquela luz alta dá nos meus olhos, me causa aquela perca momentânea da visão, certo? Nesse caso, por onde que eu devo me orientar? Pela faixa ou pelo bordo da direita. Quando não tiver faixa, eu me oriento pelo acostamento. Então, eu vou desviar o olhar e me orientar pelo acostamento. Alguma coisa relacionada ao tempo. Vamos lá então. Chuva, neblina, cerração, granizo. São coisas que tem aí no tempo, né, que a gente não controla. Você tem como separar a chuva? Acabar com a neblina? Não. E essas coisas estão lá e a gente não controla e pode prejudicar o desempenho do condutor do veículo. Quando tem chuva, neblina e cerração, que tipo de luz que a gente usa? Alta ou baixa? Baixa. Agora, condições adversas das vias. O que pode ter nas vias que pode causar um acidente, prejudicar o desempenho do condutor? Má sinalização, buracos, lombadas, depressões, aclive acentuado, declive acentuado, muitas curvas. Então, tá lá nas vias e pode prejudicar o desempenho do condutor do veículo. Condição adversa do trânsito. O que está relacionado ao trânsito que pode nos prejudicar? O congestionamento, falta de fluidez, horário de rush, horário de pico. Das 6 e pouquinho da tarde, 18h10, 18h15, o trânsito fica caótico. Tem veículos para todo lado, onde passava 2, passam 4, né? E todo mundo está desorientado para ir embora, com pressa, para buscar da escola, a gente saindo do serviço, a gente entrando na faculdade, aquele bagunça pode sim prejudicar o desempenho do condutor do veículo. Condição adversa do veículo, o que pode acontecer? Pneu careca, farol desregulado, falta de fluido nos freios. Então, uma falta de freio pode causar um acidente na via. Relação à condição adversa do condutor, coisas que acontecem com o condutor que pode prejudicar: sono, mal súbito, falta da bebedeira, estresse no volante, pode causar também alguma coisa e prejudicar o desempenho do condutor. Por que a gente fala que são fatores que a gente não controla? O sono eu controlo, tá? Você controla o teu sono, mas você controla o sono da pessoa que vai cruzar com você? Não. Se ela passar mal e vem com o veículo em cima de você, você consegue controlar isso? Não. Se ela tá estressada e vai te cortando de tudo quanto é jeito, você consegue? Você consegue controlar a tua atitude, mas não a dos outros, tá? Uma situação de risco são as chuvas, né? E aí pode aparecer na chuva, na pergunta na prova, o que é uma aquaplanagem ou hidroplanagem? É quando existe uma fina camada de água entre o pneu e o solo. Em aquaplanagem, o veículo perde contato do pneu com o solo. Então, o que eu não posso fazer? Frear bruscamente, nem desacelerar bruscamente. Não tem contato, não adianta fazer nada. Então, eu só vou segurar o volante e desterçar levemente de um lado para o outro. Levemente, abruptamente não, porque se eu faço isso, o veículo vai rodopiar no meio da via, certo? Deixar de reduzir a velocidade sob chuva é infração de natureza grave. Tá chovendo, tem que reduzir a marcha. Agora, qual é a menor manobra do veículo? Marcha ré.
Qual é a menor manobra? Marcha ré. E qual é a distância que eu posso andar de ré? Eu posso andar pequenas distâncias para fazer uma manobra. Então, por exemplo, eu vou sair da vaga, o veículo ficou bem coladinho no meu. Então, o que eu faço? Eu dou uma resinha para tirar o veículo do lugar, da vaga. É para fazer uma pequena manobra, certo? Aqui não é Velozes e Furiosos, ninguém vai ficar andando de ré por longas distâncias. Frenagem. O que é frenagem? É quando o veículo para em linha reta sem deixar rastros. Travamento de rodas, o veículo não para em linha reta e deixa rastros ou marcas no solo. Na frenagem, aconteceu por quê? Porque o sistema de freio foi inferior ao contato do pneu com o solo. Então, o veículo parou corretamente, sem causar danos. Então, ele parou em linha reta e nem rastro deixou, porque ele parou no momento certo. No travamento de rodas, o veículo não para em linha reta, então as rodas travam. Mas o veículo para? Não. Então, ele sai arrastando para o solo, deixando marcas. Um exemplo, quando a gente vai de Machado para Alfenas, não tem aquela reta grandona que vai embora. Ali os veículos dão uma embalada, porque tem um morrinho e vai, né? Imagina que é uma carreta cheia de toras, cada tora desse tamanho, assim, ó, tá lotada de tora até o talo. Imagina o peso daquilo. E aí ela já está em alta velocidade, ela embalou, porque ela está no morro, né? Ela embala. E do nada, de uma estrada de terra, sai um fusquinho. Essa carreta vai conseguir parar? Não, de jeito nenhum, vai parar só em cima do fusquinho. Então o que vai acontecer? O motorista vai enfiar o pé no freio. As rodas travam, mas por conta de peso e velocidade, o veículo não para imediatamente, ele vai se arrastando, certo? Por isso que é o travamento de rodas. O freio mais eficaz para travamento de rodas é os freios ABS. Ele é o freio mais eficaz. E lá na prova pode aparecer qual é o tempo médio de reação. O tempo médio de reação é o tempo de 3/4 de um segundo. É o mesmo tempo que a causa de acidente. Quanto tempo leva para ocorrer um acidente? 3/4 de um segundo. Um piscar de olhos acontece um acidente. Lá na prova está aparecendo como tempo médio de reação. Agora, se eu faço assim, ó, é como se fosse uma soma. Distância de reação mais a distância de frenagem é igual a distância de parada. O que é uma distância de reação? É o tempo que eu demorei para ver o perigo e reagir. Eu estou lá no meu veículo, uma pessoa entra na minha frente. Qual a primeira reação que a gente tem? Colocar o pé no freio. É o tempo de reação. Eu vi o perigo e pus o pé no freio. Tempo de frenagem é o tempo que eu gastei para acionar os freios e o veículo parar. E o tempo ou distância de parada é o tempo que eu gastei desde o momento que eu vi o perigo, reagi, coloquei os pés nos freios e o veículo parou. Distância de segurança é a mesma distância de 2 segundos. É a distância que eu devo manter do veículo que está na minha frente. A gente não pode ficar colando na traseira de alguém. Se ficar colando no outro veículo, se esse veículo precisar parar, a gente consegue parar? Não consegue. E nem sempre quem bate na traseira está errado. Tudo depende do momento que aconteceu lá, certo? Quando alguém está colando na minha traseira, qual é o procedimento correto? O que eu devo fazer? Aumento a velocidade ou incentivo a ultrapassagem. Eu vou dar espaço, vou incentivar ele para ultrapassar. Mas na prova não tinha nenhuma dessas duas questões como resposta. Lá na prova a resposta correta foi o seguinte: eu vou deslocar para a direita e vou diminuir a velocidade. Quando eu desloco para a direita e diminuo a velocidade, é o mesmo procedimento de incentivar a ultrapassagem. Então, quando a gente vai ultrapassar, quando tem alguém com o propósito de nos ultrapassar, o nosso dever é sempre fazer o quê? Deslocar para a direita, diminuir a velocidade e facilitar a ultrapassagem. Em tipos de acidente, existem vários tipos de acidente, tá aí no livrinho de vocês, depois vocês vão dar uma lida. Veículo frente com frente nas retas, acontece na ultrapassagem mal feita. Frente com frente nas curvas, a pessoa foi fazer a curva, não deu conta e deu de frente com o outro veículo. Colidir com o veículo que estava na minha frente, colidir comigo, né? Alguém bateu no meu veículo.
Tem acidente com motociclistas, ciclistas, pedestres, animais, tem acidente de tudo quanto é forma. Mas lá na prova, o acidente que mais costuma cair chama colisão misteriosa. O que é uma colisão misteriosa? É quando envolve apenas um veículo e não se sabe os fatores. Então está no mundo de uma linha reta, não tem como, por que a pessoa se acidentou e aconteceu o acidente. Mas aconteceu por quê? Pode ser que essa pessoa tenha dormido no volante, pode ser que essa pessoa tenha tido um mal súbito, passou mal, teve um infarto fulminante e acidentou. Pode ser que ela esteja muito alcoolizada e aí ela perdeu o reflexo e causou o acidente. Então a colisão que mais cai na prova do Detran é a colisão misteriosa, que envolve apenas um veículo e não se sabe os fatores. A ultrapassagem, ela é feita de que lado da via? A ultrapassagem, sempre do lado esquerdo. A passagem, do esquerdo. Quando que eu posso dirigir na contramão? Quando eu vou fazer uma ultrapassagem. Qual é o procedimento correto da ultrapassagem? Eu vou sinalizar, desloco meu veículo lá na contramão, dirijo na contramão, sinalizo de novo e volto para minha mão de direção. Isso é uma ultrapassagem. Aonde que é proibido ultrapassar? Faixa contínua, curvas, aclive acentuado, declive acentuado, cruzamentos, parada obrigatória, avançar o sinal vermelho, tudo isso daí, essas ultrapassagens são ultrapassagens incorretas, em pontes, túneis, viadutos, não pode, é infração de natureza gravíssima. Agora, eu posso ultrapassar um veículo coletivo? Posso, desde que eu redobre a atenção e diminua a velocidade. Quando o veículo coletivo imobiliza para poder fazer o embarque e desembarque, eu posso ir lá e ultrapassá-lo? Posso. Só que eu tenho que redobrar a atenção, porque nesse caso pode aparecer uma pessoa do nada e entrar na frente do meu veículo. Agora, o que vem a ser ergonomia? A ergonomia é uma ciência que estuda a relação entre o homem e a máquina e ela tem 3 objetivos. A ergonomia pensa no conforto, na segurança e no bem-estar do condutor. Por conta disso, ela vem desenvolvendo equipamentos que melhoram nessas 3 situações. Foi ela que pensou foi o cinto de segurança de 3 pontos. O cinto de segurança mais eficaz é o de 3 pontos. Ele pega aqui, vem aqui na cintura da pessoa, prende em 3 lugares. É o cinto mais eficaz. Para que serve um cinto de segurança? O que ele faz? Ele evita o quê? Que as pessoas sejam arremessadas fora do veículo em caso de uma batida ou de uma freada brusca. Então, um cinto de segurança ele aumenta em 6 vezes a chance de sobrevivência num acidente. E nós aqui do interior temos a dificuldade de usar o cinto. Só quer usar o cinto lá na rodovia. Mas acidente acontece só em rodovias? Não. Para morrer basta vivo, então o acidente acontece aqui dentro da cidade também. E o cinto de segurança ele é obrigatório para todos os assentos do veículo. Deixar de usar cinto é infração de natureza grave, tanto no banco dianteiro como no banco traseiro. Esse cinto de 3 pontos, ele é obrigatório em todos os veículos? Todos os assentos? Não. Aonde não tem? No banco de trás, no centro, a gente usa o subabdominal. Pega aqui na barriga, subabdominal. Outro equipamento foi pensado pela ergonomia é o encosto de cabeça. O encosto de cabeça ele tem uma função. O que ele evita? O efeito chicote. No efeito chicote, por exemplo, alguém bateu na minha traseira, meu pescoço vai lá na frente e volta. Esse é o efeito chicote. Nisso pode lesionar o que? A nossa medula cervical e ficar tetraplégico, perder o movimento do pescoço para baixo, certo? Então, para ele exercer a função dele normal, ele tem que ser ajustado, porque cada um de nós tem uma altura. Então, ele tem que ajustar na nossa altura. Outra coisa que foi inventada aí pela ergonomia, os airbags, as barras de proteção laterais, a direção hidráulica, que ela é mais leve. Antigamente era aquela direção mecânica, né, que você tinha que fazer muita força para poder colocar um veículo na vaga balizadora.
E pode aparecer uma pergunta na prova que é assim, ó, quando que eu posso dirigir o veículo usando apenas uma das mãos? O certo ao conduzir um veículo é sempre segurar o guidão com as duas mãos, exceto ao passar marcha ou sinalizar, mostrando para os outros veículos a intenção de parada. Então, quando a gente vai diminuir a marcha e parar o veículo, quando você vai fazer uma baliza, você tem que colocar o braço para fora e sinalizar. Fora isso, sempre com as duas mãos no guidão. Eu posso dirigir o veículo com o bração para fora? Não, isso é infração de natureza média. Eu posso dirigir o carro descalço? O carro eu posso. E a moto? Não. Sempre com calçado preso aos pés, preso ao calcanhar. Conduzir veículo com calçados que não são presos ao calcanhar também é infração de natureza média. Natureza média. Dirigir o veículo aí com rasteirinha, chinelo, não pode. Pode ser que na troca de pedais a gente pode enroscar e causar um acidente. O motociclista, quando ele para em um cruzamento, qual é o pé que ele põe primeiro no solo? Qual é o pé? É o pé esquerdo, porque o direito vai estar onde? No freio. E um motociclista parado no cruzamento, ele tem que ficar sinalizando, mostrando para os outros veículos que ele está parado ali. Como a motocicleta é um veículo menor, ela deve fugir dos pontos cegos dos veículos. Então, ela sempre tem que ser vista, usar roupas fluorescentes, claras, para mostrar que o veículo está parado ali. O que é um ponto cego? É onde os objetos se escondem e a gente não consegue ver. Às vezes você está no teu veículo, você olha, não tem ninguém, quando você vira a cara de novo, tem uma pessoa. Vira a cara, não, vira o rosto, né? Vira o rosto de novo, tem uma pessoa ali. Por quê? Na primeira vez que você olhou, ela estava no ponto cego. Na hora que você olhou de novo, ela já tinha saído, é por isso que você viu, certo? Então, os motociclistas, por ser os veículos menores, devem fugir do ponto cego dos outros veículos. E qual é o sentido horário que eu seguro um volante? Sempre o sentido de 9h15 ou 10h10. 9h15, 10h10. Eu não posso conduzir o meu veículo segurando aqui embaixo na direção, com apenas uma das mãos, com a outra mão no câmbio, parado, não posso. Para eu conduzir um veículo de 4 rodas ou mais, eu sempre vou sentar num ângulo de 90 graus, de aproximadamente 90 graus, numa postura estática, parada. A motocicleta tem que ter movimento, é uma postura dinâmica. E quem estiver na garupa da motocicleta deve fazer o mesmo movimento do condutor. Se ele joga o peso todo para a esquerda ou para a direita, tem que ir junto, fazer o mesmo movimento. Senão o condutor vai para a esquerda, o garupa vai para a direita, é tombo na certa. Verdade. Deixa eu ver aqui outra coisa. Função dos espelhos convexos e planos. Toda vez que a gente vai conduzir um veículo, a gente deve ajustar os retrovisores. Principalmente se você não é a única pessoa que usa esse veículo.